essa aula, inclusive porque esse assunto, sistema de segurança, é um assunto bem interessante, tá? E bastante difícil de a gente achar por aí. Há pouco tempo atrás eu fui fazer uma palestra numa faculdade e que o assunto era esse. E, gente, estava difícil achar material sobre isso. Realmente existe pouca coisa na automação falando sobre esse assunto. Isso não quer dizer que isso seja um assunto que merece ser menosprezado. Não, não é. Vamos lá. Eu gosto de começar essa aula apresentando um filminho, tá? Pra vocês terem uma ideia, são dois filmes curtos, e os dois filmes são, como que eu posso dizer? Bastante educativos, eu diria. Vamos lá, vou colocar para vocês. Pergunta, vocês estão ouvindo o som? Que para mim tá alto e claro aqui. Não? Porque Netflix não ganha Netflix não ganha dinheiro com assinatura, porque ninguém assina Netflix, a gente empresta na senha. É isso. Professor, eu acho que tá sem som. Sem som? Peraí, um minutinho. Deixa eu parar o vídeo. Oh, caramba, sem som. Ah, pessoal é chato. Cadê? Pessoal, vamos fazer o seguinte então. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Tá bom. Sim. Aparentemente não dá para projetar o vídeo dentro do PowerPoint e o nosso amigo pegar o som dele, só pega a imagem. É bom saber que o Zoom tem suas limitações. O que eu vou fazer então primeiro, eu vou postar esses vídeos para vocês, tá? Eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada nele. E vou pegar e continuar com o PowerPoint, porque tem coisas bem além desse vídeo. Vamos lá. Tá aqui. Bem. O nosso amiguinho share. Ok. Vai. Legal. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre esses dois vídeos, tá? Esses dois vídeos falam sobre importantes acidentes industriais que já aconteceram e os motivos que causaram esses acidentes, tá? Não foram nem os dois acidentes mais perigosos da história, nem os mais ruins, mas, assim, do ponto de vista de automação industrial, eles são muito interessantes, porque é possível evitar que aquilo aconteça de novo utilizando recursos da automação industrial. Então, na verdade, essa aula é para falar para vocês de uma coisa que nem parece que tem, mas tem dentro da automação industrial, que é a questão de responsabilidade e segurança. Nós somos, como engenheiros de automação, nós temos um nível de responsabilidade dos sistemas que nós ajudamos a implementar.
eu acho que cabe a cada um de nós pensar nessa responsabilidade e agir da maneira adequada, da maneira correta, tá? Por quê? Porque é possível, inclusive, salvar vidas se você tiver a postura correta, se você tiver, digamos assim, os procedimentos mais adequados, tá? Vamos começar falando então sobre risco. Pessoal, quando uma pessoa fala algo do tipo temos que zerar o risco, só existem duas alternativas em relação a essa pessoa. Ou essa pessoa é uma completa, mas uma enorme idiota, estúpida, sem noção, ou ela está agindo de má fé. É importante vocês ficarem espertos com essas duas coisas. Tomara que seja simplesmente alguém agindo de má fé. É mais fácil de lidar, tá? Professor, Mas, oi. só um minuto. Parece que a Jéssica tá tentando liberação para entrar na sala. Ué. Deixa eu ver Gente, eu aqui. consegui agora, ele me liberou. Ah, beleza. É engraçado que Valeu. existe um tempo entre o que eu faço aqui e o que acontece aí, viu? Toda vez que alguém entra na sala, aparece uma mensagem para mim e eu libero, só que às vezes demora. É normal. Obrigada. Coisas do Obrigada, gente. Alô? Eita, não. Bem, então vamos lá. Vou fazer uma pergunta bem bobinha. É possível zerar risco? E a resposta é não. Sempre existirá um risco, ponto. Só que esse risco pode ser um risco aceitável ou não. E aí é que tem uma pegadinha. O que é aceitável? De repente, aceitável para uma pessoa pode não ser aceitável para outra. Aceitável para uma sociedade pode não ser aceitável para uma outra sociedade. Vocês querem ver um exemplo? A Alemanha, há algum tempo atrás, resolveu abdicar do uso de energia nuclear. Então, a Alemanha fez uma lei que já teve prorrogação de prazo duas vezes, na falta de uma foram duas vezes, de desligar todas as usinas nucleares deles e substituir por outras coisas. A propósito, lá também a energia é baseada. Eles não têm muita alternativa, tá? Eles não são que nem a gente, que tem um monte de rio, que é a alternativa mais ecologicamente correta que a humanidade já inventou, né? Usina hidrelétrica, não tem nada que se compare com isso em matéria de impacto. Usina nuclear é perigoso pra caramba, a gente sabe, porque já aconteceram problemas, inclusive um desses vídeos que eu passei para vocês é justamente sobre um problema em usina nuclear. E a sociedade chegou à conclusão que, opa, não vale a pena para nós. E foi até interessante, porque eles investiram bastante em pesquisa e desenvolvimento em energia renovável. Então, a Alemanha é líder, por exemplo, em pesquisa em placa solar, ela é líder em turbinas eólicas. Eles são, assim, acabou ajudando a indústria deles. Isso não foi por acaso, tá? Isso foi um projeto bem feito mesmo. Bem, eles consideraram inaceitável. Agora vamos pensar num vizinho deles, um vizinho que fornece energia para eles toda vez que falta no país deles. Hein? Eu sei que vocês não são de energia, eu sou, né? Mas é interessante que existe uma coisa que a gente chama de demanda firme, energia firme. Energia firme é aquela que você sempre pode contar. Um sistema de energia elétrica ele é tão complexo que se você dependesse só de energias instáveis, como são as alternativas, ele ia estar caindo o tempo todo. E detalhe, levaria um tempo para se recuperar cada vez que ele caísse. Moral da história, blackout ia ser coisa do dia a dia, o tempo todo, tá? Essa é a realidade de quem depende de energia alternativa. Você basicamente vira uma situação de caos. Obviamente os alemães não são burros, eles estão tudo menos burros. Aí o que eles fizeram?
fizeram uma enorme ligação de reforço com o vizinho. E toda vez que falta energia, o vizinho manda para eles. O nome desse vizinho é França. E adivinha que energia que a França manda para a Alemanha? Nuclear. Inclusive, tem duas usinas que é até engraçado. Tem um rio separando a usina nuclear alemã da usina nuclear francesa. Tá? Então, nessa regra aí da Alemanha, existe uma gigantesca hipocrisia. Se tiver algum problema na França, eles vão se ferrar. Tá? Além disso, eles dependem da energia nuclear francesa toda vez que eles têm algum problema. De qualquer maneira, não deixa de ser interessante o caso. A sociedade decidiu que era um risco inaceitável. Por mais hipócrita, e bota hipócrita nisso, que essa decisão tenha sido. Mas foi isso que eles fizeram. Bem, muitos processos necessitam de redução de risco. E o que você faz para fazer isso? O que você, por exemplo, como engenheiro de automação? Aqui, pessoal, tem mais ou menos como é definido o risco segundo a IEC 61508. Lembra da IEC 61131-3, que é de CLP? Pois acredite se quiser, existe norma IEC só para risco também, ok? Então, essa norma 61508, ela é para risco. Aí ela define risco, define quem é que vai se ferrar com o risco, ou seja, pessoas, meio ambiente, investimento em equipamento, perda de produção, processo judicial e imagem da empresa. Agora eu quero também falar uma coisa interessante para vocês. Bem, estamos vivendo na era da informação já há algum tempo, vocês sabem disso, tá? E o que acontece? A imagem de uma empresa, que é uma coisa que não tem como pegar, né? É uma coisa meio, sabe, etérea, eu diria. Ela vale muito dinheiro e ela vale, muitas vezes, ela é uma questão de sobrevivência para a empresa, ter uma imagem sólida, uma imagem boa. Vocês querem ver, por exemplo, alguém lembra da British Petroleum, lembra? BP Petróleo. Foi aquela empresa que teve aquele grande vazamento de óleo no Golfo do México. Uma plataforma deles estourou e teve um vazamento. Se você pensar bem, provavelmente se você lembrou dessa marca, você lembrou por causa daquilo. Ou seja, você não associa a marca a uma coisa boa, você associa a marca a uma coisa ruim. Um exemplo que eu acho extremamente importante nisso é o da Union Carbide. É uma empresa que existia, que não existe mais. A Union Carbide era uma das maiores empresas do ramo químico do mundo. A Dow Química, inclusive, era uma grande concorrente dela. E o que aconteceu com ela? Ela sofreu um acidente em uma fábrica dela. O acidente matou mais de 1.000 pessoas, acho que 2.000 pessoas na Índia. Foi um dos maiores acidentes industriais no mundo até hoje. Uma nuvem de gás tóxico que matava as pessoas. E aí colou na empresa. A empresa se ferrou, nunca mais conseguiu se recuperar depois desse acidente. Virou uma empresa muito menor do que ela era, e o resultado é que a Dow Química um dia comprou ela. Hoje ela é da Dow Química. Então, ainda existem plantas da Union Carbide por aí, por exemplo, Cubatão, eu sei que eu fui em uma lá, só que ninguém mais lembra da marca. E era uma marca importante, viu, gente? Era forte, só que ficou associada com um terrível acidente. Então, quando você evita risco, você está evitando de tudo isso daqui. Pessoas, meio ambiente, equipamento. Tirando pessoas, praticamente tudo isso daí é dinheiro. Mas quando você vai em imagem, ou seja, a marca, aí, além de dinheiro, pode ser questão de sobrevivência. Vamos lá. Opa. Bem, aqui tem umas fotos clássicas de risco. Vocês estão aí ainda? Quem tiver, acha engraçado. Sim. Olha lá, coisas que qualquer um pode fazer, né?
O sujeito pega uma empilhadeira para erguer uma outra empilhadeira. O que pode dar errado? Ainda fica de pé nela. Esse eletricista aqui está seguindo as normas. Ó. O cara está com uma escada metálica dentro de uma piscina mexendo na parte elétrica. De novo, o que pode dar errado? E esse sujeito aqui, será que ele não desconfia que tem alguma coisa errada com a roupa dele? Esse cara de rosa aqui? E não é a cor da roupa, tá? O outro cara também da escavadeira, colocou uma escada dentro da escavadeira. E o meu preferido, o sujeito que tem medo do sol. Vocês sabem que é um risco enorme se você fica submetido ao sol, né? Então o cara resolveu trabalhar embaixo da sombra. Ele se sente mais seguro lá. De novo, o que pode dar errado numa situação dessa? Alguém tem algum palpite? Vou entender que vocês acham que não tem nada que possa dar errado. Tá bom? Bem, agora o que interessa. Era uma vez um processo. Risco inerente ao processo. Imagina que você esteja fazendo alguma coisa que tem um certo risco, tá? E detalhe, não tem como zerar esse risco. Sei lá, você está fabricando algo como matéria-prima para sabonete. Matéria-prima para sabonete? Isso daí não deve ser uma coisa muito arriscada. Pois é, pessoal. Eu digo para vocês, existe uma matéria-prima para sabonete chamada betaína, que para fabricar ela, o processo todo é explosivo. Então, o processo de fabricação da betaína é explosivo. Então, o pessoal, por exemplo, tem que trabalhar com lugares muito abertos. É cheio de coisa para trabalhar com aquilo. Se eu não me engano, essa matéria-prima é inteirinha importada. E o motivo é esse, tá? É que ninguém quer fazer aqui por causa do risco. Bem, só que, embora ela possa explodir a planta, normalmente você trabalha no tal do risco tolerável, ou menos. Nível de risco residual. O que é residual? É um risco muito baixo, mas muito baixo mesmo. Como é que você garante isso? Você garante utilizando equipamentos, todo tipo de equipamento para baixar esse risco. Essencialmente é isso. Alguns procedimentos também, né? Aqui um exemplo que é um pouco forçação de barra, mas que eu preciso dizer para vocês. Ó. Era uma vez para reduzir de risco. Bem, você pode botar um equipamento automático aqui. Esse equipamento vai atender norma de segurança? Não. Se não, então ele abaixa o risco. Só que não tanto quanto DCS. Lembram o que é DCS da aula passada? Vai cair na prova. DCS vai cair na prova. Vocês lembram o que é isso? Ninguém lembra? É o SDCD. Isso. DCS é um outro nome para SDCD. Ou seja, todo aquele equipamento que eu falei da aula passada para vocês, é um equipamento que, se você usar, como ele é muito confiável, ele reduz risco, ponto. Ele é muito difícil de falhar. Lembra que eu falei da redundância? O bicho tem redundância, tem tudo. Quer dizer, ele é um negócio seguro. Só que, além dele, tem os sistemas de segurança mesmo, que eles são mais seguros do que o próprio DCS. E a ideia do sistema de segurança é abaixar mesmo o risco, abaixar bastante, tá? Até para justificar o preço, porque esses tracks são caros. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu acho maravilhoso, tá? Eu já dei em prova, inclusive. Porque ele está dizendo tudo num gráfico só. Ou seja, ó, você tem um valor de processo aqui. Enquanto o valor está aqui, não tem problema. Imagina lá que você esteja fabricando betaína, vai? Tá tudo bem, ó. Tá fabricando betaína, de vez em quando a temperatura sobe, de vez em quando o nível de hidrogênio sobe, mas não sobe muito. Sua vida tá boa aqui, ó. Aqui você tá numa boa, tá? Aqui você controla o seu sistema e aqui você pode se dar o luxo de fazer coisas como controlar para ter maior eficiência, etc. A vida boa está aqui embaixo. Só que aí acontece um problema. E problemas há
acontecem, gente. Não se esqueçam disso, tá? Em engenharia, você sempre tem que levar em conta que problemas podem acontecer. São praticamente inevitáveis, tá? Por mais que você consiga imaginar uma situação que você não precise pensar, mas sim, acontece. Legal. Agora, aí os valores vão subindo, vão subindo, vão subindo. Ele pode disparar o alarme, pode disparar 2 alarmes. Quando dispara alarme, você tem que fazer alguma coisa, ou seja, tem que tomar alguma ação, porque aqui você fugiu dos parâmetros de controle. Aqui, nesse caso, houve uma subida brusca, essa subida tem que ser parada antes. Dá até para fazer uma analogia com a Covid, né? Mas não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. É que eu estou vendo uma exponencial aqui, acho que todo mundo anda enxergando exponenciais por aí. O fato é que você chega aqui, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer, você tá lascado. Você vai ficar numa situação crítica. Você faz o quê? Você sobe e tem um equipamento extremamente confiável que toma uma ação para reduzir isso. Só que, e aí esse equipamento extremamente confiável seria, por exemplo, um STCD ou um CLP muito bom. Tá? Existem CLPs que têm redundância. São CLPs muito bons. O problema não funcionou. Se não funcionou, o que você faz? O negócio vai subindo, vai subindo. Aqui você tem que dar um trip. Para quem não conhece o termo, trip quer dizer desligar, parar. Tá? O problema o processo desandou. Você tem que parar ele antes que ele literalmente exploda. Como você vai fazer isso? Aí você tem que ter uma coisa muito confiável, mas tão confiável, digamos assim, vou usar uma figura de linguagem pesada, mas é verdade. Você teria que botar a sua vida em jogo. E muitas vezes é isso mesmo. Para quem está trabalhando na planta, é isso. Tá? Se uma planta, por exemplo, de betaína explode, ela explode. Tá? Ela gera uma cratera no chão. Então, não é interessante você arriscar isso. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Normalmente, aqui você tem que dar um jeito de dar shutdown mesmo. Você tem que desligar tudo. Esses equipamentos que eu vou falar hoje, eles entram aqui, tá? Então, no fundo, é um equipamento que serve para garantir parada. Isso é meio louco, mas é isso. Ele garante parada, tá? Se ele não garantir isso, o processo continuar desandando, chega uma hora que o processo vai danificar o equipamento ou gerar um acidente, digamos, de grandes proporções, etc., inviabilizando aquela planta, talvez para sempre, tá? Aqui tem um slide interessante de como trabalhar nisso. Ó. Você tem um processo, aqui você está controlando ele, aqui você previne que aconteça algum problema com ele, ou seja, você tem que fazer um investimento. Aqui você faz um outro investimento mais ferrado. E ó, aqui, eu gosto desse verdinho. Vocês estão enxergando isso com verde? Porque esse verde ele vai além. Sim. Legal, Jéssica. Ele vai além dos nossos sistemas de segurança aqui, ó, tá vendo? O SIS é o que eu estou falando hoje. Só que aqui vai além do SIS, vai dispositivos mecânicos. E isso daí, humildemente, eu como engenheiro elétrico posso dizer, mecânica é mais confiável. Vocês sabiam disso? Ai, caramba, aqui tá com problema. A minha internet está dando sinaizinhos chatos. Ô, caramba, tomara. Vocês estão me vendo, né? Isso não é hora para a internet ficar estável. Hoje já aconteceu isso. Qualquer maneira, qual que é a ideia aqui? É quando a eletricidade e a eletrônica falham, você usa o quê? Você usa mecânica. Pessoal, de verdade, ó.
Não é uma coisa muito óbvia isso, mas é muito, muito importante vocês entenderem que nem sempre dá para resolver programando, nem sempre dá para resolver botando equipamento elétrico ou eletrônico. Às vezes, só, por exemplo, um disco mecânico resolve. Ou uma válvula com um diafragma mecânico pode resolver. Tá? Isso é muito comum, inclusive porque aumenta a confiabilidade. A partir daqui, ó, digamos assim, já era. Já era, os problemas já são realidade e você vai ter que fazer alguma coisa, como, por exemplo, procedimento de evacuação, procedimento de emergência, chamar a ambulância, chamar os corpos de bombeiros. Você vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Você percebe que até a partir desse momento já não é mais uma coisa que você pode, como engenheiro, resolver. Mas como engenheiro de produção, pelo menos minimizar. Aqui também algumas coisas sobre as camadas de proteção, como funcionam. A ideia é reduzir a probabilidade de acidente e reduzir, como que eu posso dizer, a sinistralidade dos acidentes. É um nome feio. Sinistro. Ou seja, aconteceu um acidente? Sim, aconteceu, mas só queimou um fusível, ou só queimou um equipamento, ou só estourou um tanque, não matou ninguém, entendeu? Não machucou ninguém, não causou nuvem tóxica, não. Foi uma coisa, só queimou no flare, alguma coisa nesse sentido. Mais uma coisa que é importante é isso aqui, ó. Dispositivos e procedimentos de segurança são uma espécie de apólice de seguro. Aqui eu também tenho um ponto fundamental para dizer para vocês, particularmente para quem algum dia, e eu tenho fé nisso, que alguns de vocês um dia vão virar gerentes, executivos. Eu tenho uma razoável certeza disso. E um dia vocês vão ter que, por exemplo, autorizar ou não a compra, ou pedir ou não a compra de um sistema de segurança. Uma coisa que pesa na balança é o seguinte: as seguradoras, tá? Empresas que fazem seguros de plantas industriais, elas dão descontos significativos para quem usa isso aí. Então, se você usa um sistema de segurança, você consegue um desconto no seguro. Ao longo de alguns anos, se você faz seguro todo ano, ao longo de alguns anos, talvez o sistema de segurança se pague, tá? Muitos anos, porque esse treco é caro, mas mesmo assim. Lembre-se das outras coisas envolvidas, como, por exemplo, você destruir a sua marca. Destruir a marca é uma vez só. A Union Carbide mostrou para quem quisesse. Tem um monte de normas sobre isso, tá? Tem realmente muitas normas. Por exemplo, essa EEC, a TUV. Eu vou falar hoje um pouco ainda da TUV. A TUV é uma empresa holandesa que ela tem uma... como posso dizer? Ela tem uma ampla experiência em sistemas de segurança, em certificação de segurança. E ela tinha um peso maravilhosamente bom no mercado e um respeito muito grande. Até que eles garantiram que Sobradinho, aquela barragem que explodiu, que estourou, quer dizer, de rejeito, era bastante confiável. Foi essa empresa que deu o laudo dizendo que estava tudo bem. Como vocês sabem, eles estavam errados. Bem, vamos lá. Ciclo de segurança, desde o projeto inicial até desligar a planta. Algumas plantas são mais importantes do que outras para isso, tá, pessoal? Tem um passivo ambiental, tem uma série de coisas. Em geral, as mais complexas que existem são as nucleares mesmo, mas tem um mundo de outras coisas no meio do caminho entre um extremo que nem a nuclear. A nuclear em alguns casos, tempo de descomissionamento é coisa de décadas, tá? Eu vi uma tese de doutorado, eu fui banca de uma tese de doutorado na UFABC sobre descomissionamento de centrais nucleares.
E uma das hipóteses mais baratas que o cara colocou lá, dos preços, por exemplo, quando a gente for desligar, né, as usinas de Angra dos Reis, é você cercar a usina, tirar o combustível nuclear, tirar o lixo radioativo, até aí tudo bem. Cercar a usina, esperar 60 anos, depois fazer alguma coisa com aquilo. Tempo total de descomissionamento é por volta de um século. Tá? Detalhe, o lixo nuclear é muito mais do que isso. Então, por aí vocês veem como isso pode ser complexo. Aqui eu não quero entrar muito em detalhes para isso, a não ser quem vai realmente trabalhar com segurança, mas a ideia de sistema de segurança é redundância, 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 redundância e mais redundância. Quando você cansar de redundância, faz uma redundância. Tá? Espero não estar sendo redundante, mas a redundância do assunto é uma redundância que é importante. Vamos lá. Eu adoro essa tabela. E essa daqui, ela avalia de uma maneira simples e eficiente os Safety Integrity Level, o SIL. Vamos lá. Pessoal, sem perigo nenhum. SIL 0. Quase sem perigo nenhum. Ou seja, bobinho. Perigo de gastar dinheiro. Você pode usar SIL 1. O que é SIL 1? CLP. Um CLP de prateleira, um CLP que você compra sem maiores preocupações, é um CLP SIL 1. Tudo bem? Então, por exemplo, aquele CLP que está lá no laboratório da faculdade, aquele é um CLP SIL 1. Ele é um CLP, é um equipamento muito confiável, é um equipamento que funciona, às vezes, durante décadas, sem dar problema nenhum. Só que você botaria sua vida em risco por causa dele? Em geral, não, tá? Agora, vamos a SIL 2. SIL 2, existem CLPs que atendem SIL 2. São CLPs que precisam passar por um processo de certificação e eu nunca vi nenhum que não fosse redundante. Ou seja, é um CLP um pouco melhor do que o normal, só que com redundância. Só a redundância de CPU já faz com que a confiabilidade do bichinho suba pra caramba, tá? E esse é um CLP muito comum até. Agora, um outro cara. Aqui no SIL 2 também está incluso os STCDs, que são um pouco mais confiáveis que um CLP, mas que é mais ou menos a mesma coisa, está na mesma ordem de grandeza. Agora, SIL 3. Pessoal, SIL 3 é jogo pesado. SIL 3 é a aula de hoje, ou seja, Safe PLCs. CLPs de segurança ou Safes PLCs. Eles atingem SIL 3. E, finalmente, SIL 4. O que vocês acham que é SIL 4? Essa é a ironia da aula. Vamos lá, Parpite, o que é SIL 4? O que vocês acham que pode ser melhor do que um CLP de segurança? Caramba, deu pau no meu microfone, não estou ouvindo nada. Então eu vou escolher aleatoriamente. Deixa eu ver. Rock. Gustavo? Melhor que um CLP de segurança, 2. Boa, boa. Você pensou na redundância da redundância. Gostei. Gostei. Foi uma boa. Mas não, pessoal, não é. É o seguinte. Melhor do que um CLP muito redundante é não usar CLP. Acredite se quiser. Vocês lembram aquelas tranqueiras que os CLP substituíram lá no finzinho, bem finzinho dos anos 60? Aqueles painéis de relés? Pois é, aquilo lá, acredite se quiser. É aquela coisa obsoleta que é um SIL 4. Mas, claro, né, atendendo certas normas. Não deixa de ser aquilo. Ou seja, é uma coisa que você não programa via software, você programa na base do fio.
Aqui, só para vocês saberem, isso aqui é uma classificação, né, de 0 a 4. E aqui tem uma outra classificação que é da TUV, que é... Meu alemão está meio enferrujado, me desculpe, mas é AK que o pessoal fala. Afronderungsklaus, tá? Que tem uma certa equivalência com o SIL 4. Desculpe, com o SIL em geral. Professor, Fala. você disse que esse seu 4 aí seria um comando, então, um comando elétrico. Mais ou menos. O fato é, você não pode programar por software. Eu vou mostrar uma foto de um equipamento SIL 4 para vocês. Tá? Beleza. Mas a ideia é o seguinte, programação é na base de, sabe do quê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho uma gaveta aqui que está cheia de coisa. Ó como você programa o SIL 4. Todo mundo está vendo? Assim é que você muda o software de um SIL 4. Todos viram? Não? Sim. Pois é assim, ó. É nessa base aqui, gente. Não é softwarezinho, não. Ok? É fio, parafuso, chave de fenda. Depois você lacra tudo, bota uma etiqueta e fala, quem mexer tá morto. Entendeu? SIL 4 é ignorância. E é caro, muito caro. Você realmente tem que ter um motivo muito sério para fazer isso. Nem preciso dizer que a flexibilidade no SIL 4 é mínima. Ele é feito para não ser flexível. Vamos lá. Aqui alguns exemplos de esquemas de redundância, não se preocupem com isso. Essa parte de segurança tem muito a ver com estatística, tá? Vocês não tem que se preocupar muito com isso daqui, não. Aqui algumas coisas gerenciais que o pessoal faz para analisar a segurança. Eu já participei, por exemplo, de RARZOP, é chato pra caramba, mas é bom que o pessoal faz aquela famosa pergunta que frequentemente a gente tem medo de perguntar, né? A pergunta é, o que pode dar errado? E aí o pessoal discute em cima do papel, do projeto, realmente o que pode dar errado. Sinceramente, muito erro é pegado aqui, viu? Muito risco é pegado aí. Bem, implementação de projeto de segurança, como fazer isso? Reconhece áreas de potencial, avalia o risco, selecionar a medida de proteção, classificar o nível requerido de segurança, tá? Implementar e manter um sistema de gerenciamento de segurança. Ou seja, não é só botar o equipamento e esquecer que aquilo existe, é fazer, digamos assim, um processo gerencial para se preocupar com segurança, porque existe uma tendência, infelizmente, a deteriorar com o tempo. Tá? Pessoal, aqui de novo é coisa muito específica de sistema de segurança, esquemas. Esse daqui, para mim, é um dos mais importantes, porque é muito usado em CLP de segurança. Ou seja, suponha que você tem uma entrada, e aí alguém corta o fio. Ou o fio está em curto dessa entrada. Todo esse negócio aqui é uma entrada, é uma porcaria de uma entrada. Mas olha só a complexidade. Por que você faz essa complexidade? Para ter certeza de que aquela entrada está realmente aquilo. Ah, professor, mas para que isso, professor? Imagina se essa entrada seja um sensor de gás. O sensor de gás, se disparar, tem que desligar tudo, cara. Tem que abandonar a plataforma. Não é uma coisinha à toa. Pior ainda, fazer redundância disso. Dá uma olhada nesse circuito. Assusta, né? Tudo isso daí é uma entrada, continua sendo uma entrada. Só que é uma entrada redundante total. Se vocês achavam que eu estava falando muito em redundância quando eu falei de STCD, agora então, e olha essa, redundância tripla. A propósito, pessoal, no Brasil, durante muito tempo, CLP de segurança era sinônimo de uma marca, a marca chamada Triconix. Triconix, olha o nome, Triconix. Adivinha, né? Chuta se não era redundância tripla. Total redundância tripla. Aqui também é um exemplo de redundância. Ó.
redundância da válvula em série, redundância em paralelo, em série e paralelo. Aqui é um circuitinho para medir esterese, se eu não me engano, de uma entrada. Também a ideia é ter certeza que está tudo funcionando sempre. Ou seja, você manda acionar a saída tem que ser acionada. Acabou. Mas, professor, de novo, para que isso aí, professor? Veja bem, a saída que você está acionando é uma bomba de incêndio, cara. Você não quer que a bomba de incêndio falhe, bem na hora do incêndio. Você não quer que a saída que você está acionando seja uma válvula. De repente, essa válvula, se ela não abrir, a planta pode explodir por excesso de pressão. Ou seja, alguma coisa que você precisa ter certeza que vai funcionar. Não basta querer, tem que ter certeza. Tá? Alguém já ouviu falar essas siglas aqui, MTBF? Tempo médio entre falhas? Eu já vi muito em catálogo de CLP. Tá? Bem, tipo de falha, isso é coisa que o Jabra adorava dar. O Jabra dava essa aula. Deixa eu ver isso aqui. Não esquentam. Ó, aqui, para falar da redundância, pifou uma CPU, vai a outra. Pifou a outra, ó. A redundância da redundância da redundância da redundância da redundância vai redundar assim, redundantemente. Se o 3, que é SLP de segurança, olha só a quantidade de redundâncias que tem. Na entrada, na saída, na CPU. É muito, como eu disse, é muito comum ver CLP de segurança com redundância tripla. Vamos lá, tipo de falha, não. Chega de falha, né? Isso que eu quero mostrar. Pessoal, apresento a vocês o 4. O que vocês estão vendo aí? Reparem. Eu vou explicar para vocês o que é isso que vocês estão vendo. Primeiro, é uma placa extremamente confiável. Ela tem um circuito elétrico extremamente confiável. Ela tem relés. Essa parte azul aqui que vocês estão vendo são relés, tá? Relé. Toda essa circuitaiada que tem aqui são transistores, capacitores, resistores. Eu acho que isso daqui é um indutor em um circuito integrado, mas basicamente para dar suporte aos relés. Então, no fundo, o que você está fazendo? Você está programando lógica de relé. E a parte que não está aparecendo aqui é a parte que você programa. Você programa basicamente com parafuso e fio. Aqui no cantinho dá para ver alguns parafusos. É assim que você vai programar esse treco. Ou seja, você vai fazer lógica de relé, tá? Que é meio irônico, porque o CLP foi inventado para acabar com isso. Só que com algumas coisas que tem que ser muito confiáveis, é assim. A Yokogawa, quando eu trabalhava lá, ela tinha essa linha de SIL 4. E como é que funcionava? Toda vez que um cliente queria SIL 4, o projeto era feito na Holanda. Alguém tinha que ir até a Holanda, testar na fábrica deles lá na Holanda. E como é que eles faziam? Eles testavam a lógica que o cliente pedia, tá? Uma lógica bastante rígida. Depois de testar, eles emitiam um certificado. E ao fazer isso, eles pegavam os parafusos dessas placas e lacravam com tinta. Ou seja, não é para mexer. Entenderam? É o popular, não mexa. Tá aí, eu não quero que você mexa. Eita, aqui. Esse cara é extremamente confiável em todos os sentidos, tá? Basicamente, para aplicações, por exemplo, petroquímicas com muito risco, sistemas que você não pode arriscar mesmo. E, bem, isso vai até SIL 4. Agora eu vou fazer uma perguntinha meio chata. Vocês acham que existe alguma coisa além do SIL 4? Por exemplo, SIL 5? O que vocês acham? Queridos alunos que estão acordados essa hora da noite me ouvindo. Está acabando a aula, é melhor responder. Ninguém? Pois é, pessoal. Sinto falta dos meus alunos.
estarem Eu na acho minha que frente. não. Pois é, acreditem, existe duas coisas. Só que são coisas tão específicas que a norma para essas duas coisas são normas só deles. Nuclear. Nuclear vai além de SIL4 e é nuclear, ponto. O que é a norma nuclear? A norma nuclear é a norma nuclear. Ela só serve para ela e ela é feita para ela pensando nela. A outra que é mais ou menos nesse sistema. Submarino. Sistemas submarinos. Sistemas submarinos são extremamente confiáveis, precisam ser, e é o mesmo problema. Eles vão além de SIL4, só que é uma norma específica para eles. Tá? Você não vai usar um sistema submarino em outro lugar. Uma coisa importante eu falar sobre esse tipo de coisa, gente, é o seguinte. Sistemas de segurança não são feitos para melhorar o processo. Não, aqui não. Eles não são feitos para aumentar a produtividade. Eles não são feitos para melhorar o processo. Eles não são feitos para dar alguma agilidade ao processo. Muito pelo contrário, eles costumam ser rígidos, ou bem mais rígidos do que o comum. Eles costumam ser caros, tá? Sabe, são caros. Se você acha que um STCD é caro, e é, perto de um CLP, um CLP de segurança é mais caro ainda. Tá? Nós estamos falando de equipamentos que podem chegar na casa de R$1 milhão por uma caixinha. Tá? Um negócio que é do tamanho de um armário, do tamanho de uma geladeira comum. Aquilo lá pode custar R$1 milhão. Então é caro pra caramba mesmo. E, afinal de contas, se eles não agregam nada ao processo, em matéria de processo mesmo, se eles não são baratos, na verdade são muito caros, se eles são difíceis de mexer, são chatos para mexer, quando você pode mexer, tá? Por que que a gente está preocupado com eles? Por que que a gente usa eles? Por que a gente fabrica eles? Não? Eu vou dizer para vocês. Confiabilidade e disponibilidade. Só. O motivo é esse. Você torna o seu sistema mais confiável. Confiável no sentido de segurança mesmo. E disponibilidade, se aumenta a disponibilidade efetiva do seu sistema. O sistema vai funcionar mais tempo. Tá? Isso é importante? Olha, dependendo do processo, é pra caramba. Eu já falei para vocês que petroquímica é um negócio importante, né? Pessoal, petroquímica tem um problema intrínseco. Derivados de petróleo são inflamáveis. Alguns são explosivos. Alguns criam gases, esses gases podem se expandir rapidamente e são inflamáveis. Então, expansão rápida de uma coisa inflamável tem um nome, acho que chama explosão. Tá? Fora as coisas venenosas, as coisas simplesmente tóxicas, como, por exemplo, o sistema da carbocloro, que eu já contei para vocês lá de Cubatão. Gente, você pega sal, tá? Sal, HCl. Divide ele através de uma eletrólise ígnea. Você divide ele no quê? Em cloro, que é um gás extremamente venenoso, que aliás também queima, mas o problema não é esse, o problema não é ele queimar, o problema é você respirar ele e ele derreter seu pulmão. E derreter mesmo, tá? Não é figura de linguagem. O outro lado é soda cáustica, que também é sódio metálico, ele joga na água e gera soda cáustica na mesma hora. Que também é um negócio perigoso, é menos perigoso que cloro, mas é perigoso. Então, num sistema desse, você não pode correr o risco de ter uma falha. Ou melhor, você pode, só que tem que ser um risco baixíssimo. Entenderam? Senão você nem se mete a fazer uma fábrica dessa. Uma maneira de abaixar esses riscos é justamente você instalar sistemas de CLP de segurança. Eu já programei CLP de segurança, eu vou dizer para vocês, é chato, tá?
É chato, é bastante incômodo, mas é para os sistemas que precisam. Aqui tem alguns links legais que eu gosto de passar para vocês. Essa foto é uma foto boa para encerrar o assunto, que não tem absolutamente nada a ver com nada, mas eu acho ela muito bonita. Tudo bem? Ou a última coisa, ó, eu vou aproveitar que eu estou aqui compartilhando a minha tela com vocês e vou procurar no Google. Cadê? Vou procurar no Google CLP de segurança. Ó. Safe PLCs. Olha quantos tem. Imagens. Reparem, alguns são bem feinhos, mas todos eles têm a mesma função. É um CLP que é extremamente confiável. Esse aqui, por exemplo, o Guard, é da Allen Bradley. A Allen Bradley, que é a Rockwell, né, ela simplesmente comprou uma empresa que fazia isso. Tá? Tanto é que fisicamente o bichinho aqui é até diferente dos outros da Allen Bradley. Por quê? Porque ela comprou uma empresa que só fazia isso. E botou a marquinha dela neles. Mas não é único. A Phoenix Contact também. A grande característica deles é a enorme confiabilidade. E muitas vezes essa enorme confiabilidade é feita devido à redundância. Vamos lá, se eu lembro como escreve Triconix. Triconic PLC. É Traconex. Ok. A Schneider comprou a Triconix, não sabia. É uma linha da... Hoje em dia, a Triconix é uma linha da Schneider. Ó. Durante muito tempo, esse cara dominou o mercado no Brasil, tá? De CLP, de segurança. Ele é feio, chato de programar, tudo aquilo que eu falei para vocês. Mas uma observação, ele tem redundância tripla, tá? Bem triplo mesmo. Tudo isso daqui tem 3 CPUs. E é aquela coisa de redundância, né? Redundância é você levar uma e pagar 2, 3, 4. No caso de redundância tripla, você está levando uma e está pagando 7 ao preço de Safe PLCs. Tá? É por aí mesmo. Leve uma, pague 7. Só que são 7 bastante confiáveis. Pô, pessoal, é isso. Alguma dúvida? Deixa eu parar a gravação. Nem lembro mais onde estava isso.